Meu Deus, ouvi hoje que ninguém constrói uma habitação majestosa, a não ser aquele que nela pretende habitar. George Herbert. Eu gostaria que isso fosse verdade para os nobres sonhos do homem, mas infelizmente, construção perpétua, ocupação adiada, é a falha comum do homem. Por que a construir uma habitação imponente, a menos que você pretenda habitar nela? Por que construir uma casa dos sonhos e não a habitar nela? Este é o segredo daqueles que ficam acordados na cama enquanto sonham com as coisas verdadeiras. Eles sabem como viver em seus sonhos até que, de fato, façam exatamente isso. O homem, por meio de um sonho acordado e controlado, pode predeterminar seu futuro. Essa atividade imaginal, de viver no sentimento do desejo realizado, conduz o homem através de uma ponte de incidente para a realização do sonho. Se vivermos no sonho, pensando a partir dele, e não dele, então o poder criativo da imaginação responderá à nossa fantasia aventureira, e o desejo realizado irromperá sobre nós e nos pegará desprevenidos. O homem é todo imaginação, portanto, o homem deve estar onde está na imaginação, pois sua imaginação é ele mesmo. Perceber que a imaginação não é algo ligado aos sentidos ou encerrado no limite espacial do corpo é o mais importante. Embora o homem se mova no espaço pelo movimento de seu corpo físico, ele não precisa ser tão restrito. Ele pode se mover por uma mudança no que ele está ciente. Por mais real que seja a cena sobre a qual repousa a visão, o homem pode contemplar uma nunca antes testemunhada. Ele sempre pode remover a montanha se ela perturbar seu conceito de como a vida deveria ser. Essa capacidade de passar mentalmente das coisas como são para as coisas como deveriam ser é uma das descobertas mais importantes que o homem pode fazer. Revela o homem como um centro de imaginação com poderes de intervenção que lhe permitem alterar o curso dos eventos observados, movendo-se de sucesso em sucesso através de uma série de transformações mentais da natureza, dos outros e de si mesmo. Por muitos anos, um médico e sua esposa sonharam-a com sua morada imponente, mas não até que eles viveram nela com imaginação, eles a manifestaram. Aqui está a história deles. Há cerca de 15 anos, a senhora M. e eu compramos um terreno no qual construímos um prédio de 2 andares para abrigar nosso escritório e área de estar. Deixamos amplo espaço no lote para um prédio de apartamentos, se e quando nossas finanças permitirem. Todos esses anos estivemos ocupados pagando nossa hipoteca, e no final desse tempo não tínhamos dinheiro para o prédio adicional que ainda tanto desejávamos. É verdade que tínhamos uma ampla poupança que significava segurança para o nosso negócio, mas usar qualquer parte dele para um novo prédio seria comprometer essa segurança. Mas agora o seu ensinamento despertou um novo conceito. Dizendo-nos corajosamente que poderíamos ter o que mais desejávamos através do uso controlado da nossa imaginação e que realizar um desejo era mais convincente sem dinheiro. Decidimos colocá-lo à prova para esqueça o dinheiro e concentre nossa atenção na coisa que mais desejamos neste mundo, o novo prédio de apartamentos. Com esse princípio em mente, construímos mentalmente o novo prédio como queríamos, desenhando na verdade plantas físicas para que pudéssemos formular melhor nossa imagem mental da estrutura concluída. Nunca esquecendo de pensar desde o final, no nosso caso, o concluído, prédio ocupado, fizemos muitas viagens imaginativas por nosso prédio de apartamentos, alugando as unidades para inquilinos imaginários, examinando detalhadamente cada cômodo e desfrutando do sentimento de orgulho quando amigos ofereceram parabéns pelo planejamento único. Trouxemos para nossa cena imaginária um amigo em particular, vou chamá-la de Senhora X, uma senhora que não víamos há algum tempo, pois ela havia desistido de nós socialmente, acreditando que éramos um pouco peculiares em nossa nova maneira de pensar. Em nossa cena imaginária, nós a levamos pelo prédio e perguntou se ela gostou. Ouvindo sua voz distintamente, tivemos a resposta dela: doutora, eu acho lindo. Um dia, enquanto conversávamos sobre nosso prédio, minha esposa mencionou um empreiteiro que havia construído vários prédios de apartamentos em nosso bairro. Nós o conhecíamos apenas pelo nome que aparecia nas placas adjacentes aos prédios em construção. Mas percebendo que,
se estivéssemos morando no final, não estaríamos procurando um empreiteiro, esquecemos prontamente esse ângulo. Continuando esses períodos de imaginação diária por várias semanas, ambos sentimos que agora estávamos infundidos com nosso desejo e estávamos vivendo com sucesso no final. Um dia, um estranho entrou em nosso escritório e se identificou como o empreiteiro cujo nome minha esposa havia mencionado semanas antes. Desculpando-se, ele disse: "Não sei por que parei aqui. Normalmente não vou ver pessoas, mas sim, as pessoas vêm me ver." Ele explicou que passava muitas vezes pelo nosso escritório e se perguntava por que não havia um prédio de apartamentos no terreno da esquina. Garantimos a ele que gostaríamos muito de ter um prédio assim lá, mas que não tínhamos dinheiro para investir no projeto, nem mesmo as poucas centenas de dólares que seriam necessários para os planos. Nos pouparia a taxa do arquiteto para novos planos. Agradecemos novamente e ainda não fizemos nada. Pensadores lógicos insistiriam que tal resposta negativa de clientes em potencial encerraria completamente o assunto. Em vez disso, 2 dias depois, o empreiteiro ligou novamente com a notícia de que havia localizado uma financeira disposta a cobrir o empréstimo necessário, com exceção de alguns $1000. Parece incrível, mas ainda não fizemos nada. Pois, lembre-se, para nós este edifício foi concluído e alugado, e em nossa imaginação não investimos um centavo em sua construção. O resto desta história parece uma continuação de Alice no País das Maravilhas, pois o empreiteiro veio ao nosso escritório no dia seguinte e disse, como se nos presenteasse com um presente: "Vocês vão ter aquele novo prédio de qualquer maneira. Decidi financiar eu mesmo o saldo do empréstimo. Se isso for aceitável, pedirei ao meu advogado para redigir os papéis e você pode me pagar de volta com os lucros líquidos dos aluguéis." Desta vez, fizemos alguma coisa. Assinamos os papéis e a construção começou imediatamente. A maioria das unidades de apartamentos foi alugada antes da conclusão final e todas, exceto uma, ocuparam o dia da conclusão. Ficamos muito emocionados com os eventos aparentemente milagrosos nos últimos meses. Por um tempo, não entendemos essa aparente falha em nossa imagem imaginal. Mas sabendo que já havíamos realizado através do poder da imaginação, imediatamente concebemos outra cena imaginal e nela, desta vez, mostrando a festa através da unidade e ouvindo as palavras em "vamos levar", nós mesmos visitamos em imaginação os inquilinos que já haviam se mudado para aquele apartamento. Permitimos que eles nos mostrassem os quartos e ouvimos seus comentários satisfeitos. 3 dias depois, aquele apartamento foi alugado. O nosso drama imaginário original tinha se concretizado em todos os detalhes menos um, e esse tornou-se realidade quando, um mês depois, a nossa amiga, a Sra. X, surpreendeu-nos com uma visita muito esperada, manifestando o seu desejo de conhecer o nosso novo edifício. Alegremente nós a conduzimos, e ao final do passeio ouvimos falar a frase que havíamos ouvido em nossa imaginação tantas semanas antes, pois com ênfase em cada palavra, ela dizia: "E doutor, eu acho lindo." Nosso sonho de 15 anos foi realizado. E sabemos, agora, que poderia ter sido realizado a qualquer momento nesses 15 anos se tivéssemos conhecido o segredo de imaginar e como viver no fim do desejo. Mas agora foi realizado, nosso único grande desejo foi objetivado. E não investimos um centavo de nosso próprio dinheiro nisso. Dr. M. Por meio de um sonho controlado e acordado, o doutor e sua esposa criaram a realidade. Aprenderam a viver na casa dos seus sonhos como, de fato, agora fazem. Embora a ajuda aparentemente tenha vindo de fora, o curso dos eventos foi determinado pela atividade imaginária do doutor e sua esposa. Os participantes foram atraídos para o seu drama imaginal porque era dramaticamente necessário que o fizessem. Sua estrutura imaginal exigia isso. Todas as coisas por uma lei divina em um ser do outro se misturam. Percy Bysshe Shelley, A Filosofia do Amor. A história a seguir ilustra a maneira pela qual uma senhora preparou sua morada imponente a dormindo nela imaginativamente, ou a morando nela.
Alguns meses atrás, meu marido decidiu colocar nossa casa no mercado. O principal objetivo da mudança, que discutimos várias vezes, era encontrar uma casa grande o suficiente para nós duas, minha mãe e minha tia, além a 10 gatos, 3 cachorros e um periquito. Acredite ou não, a mudança cogitada foi ideia do meu marido, pois ele amava minha mãe e minha tia e disse que eu ficava na casa delas a maior parte do tempo, então por que não morar junto e pagar uma nota fiscal? Gostei muito da ideia, mas sabia que essa nova casa teria que ser algo muito especial em tamanho, localização e arranjo, pois insistia na privacidade de todos os envolvidos. Isso não nos tornava muito populares entre os corretores, mas para mim estava tudo bem, pois ficava feliz em manter a comissão do corretor na família. Nos mudamos em 10 dias e ficamos com minha mãe enquanto procurávamos nosso novo lar. Relacionamos nossos requisitos apenas com todos os agentes da Sunset Strip, porque eu não me mudaria da área, e cada um deles, sem exceção, nos informou que ambos estávamos loucos. Era totalmente impossível, disseram eles, encontrar uma casa antiga de estilo inglês com 2 salas de estar separadas, apartamentos separados, uma biblioteca construída em uma colina plana com espaço suficiente para cercar cães grandes, e localizada em uma área específica. Quando dissemos a eles o preço que pagaríamos nesta casa, eles apenas pareciam tristes. Eu disse que não era tudo o que queríamos. Queríamos painéis de madeira em toda a casa, uma lareira enorme, uma vista magnífica e isolamento, sem vizinhos próximos, por favor. Nesse ponto, a agente dava risadinhas e me lembrava que não havia tal casa, mas se houvesse, eles perceberiam 5 vezes o que estávamos dispostos a pagar. Mas eu sabia que havia tal casa, porque minha imaginação estava dormindo nela, e se eu sou minha imaginação, então eu estava dormindo nela. Na segunda semana, havíamos esgotado 5 escritórios imobiliários, e o cavalheiro do 6º escritório parecia um pouco descontrolado quando um de seus sócios, que não havia falado até então, disse: "Por que você não mostra a eles o lugar no 15 Estrada?" Um terceiro sócio no escritório riu amargamente e disse que essa propriedade nem está listada. E, além disso, a velha senhora iria expulsá-lo da propriedade. Ela tem 2 acres lá e você sabe que ela não dividiria. Bem, eu não sabia o que ela não dividiria, mas meu interesse foi despertado pelo nome da rua porque eu gostava mais daquela área em particular. Então eu perguntei por que não apenas dar uma olhada de qualquer maneira, para rir. Como subimos a rua e viramos em uma estrada particular, nos aproximamos de uma grande casa de 2 andares construída em pau-brasil e tijolos, de aparência inglesa, cercada por árvores altas e sentada sozinha e distante em sua própria colina, vendo a cidade abaixo de todas as suas muitas janelas. Senti uma excitação peculiar enquanto caminhávamos para a porta da frente e fomos recebidos por uma adorável mulher que graciosamente nos convidou a entrar. Acho que não respirei durante 1 ou 2 minutos, pois entrei na sala mais requintada que já vira. Um teto arqueado unido por enormes vigas de pau-brasil. A sala parecia saída de Dickens, e eu quase podia ouvir canções de Natal cantando na varanda da sala de jantar do andar de cima, que dava para a sala de estar. Uma grande janela de catedral dava uma vista de céu, montanhas e cidade lá embaixo, e as belas e antigas paredes de sequoia brilhavam à luz do sol. Fomos conduzidos a um apartamento espaçoso no andar inferior com biblioteca conectada, entrada separada e pátio separado. 2 escadas conduziam a um longo corredor que se abria para 2 quartos e banheiros separados, e no final do corredor havia, sim, uma segunda sala de estar, abrindo para um segundo pátio protegido por árvores e cercas de sequoias. Construído em 2 hectares de jardins paisagísticos, comecei a entender o que o agente quis dizer com ela não iria se separar. Pois em um acre havia uma grande piscina e uma casa de piscina completamente separada da casa principal, mas sem dúvida pertencente de fato, parecia ser uma situação impossível. Pois não queríamos 2 acres de propriedade altamente tributável mais uma piscina a 1 quarteirão de distância da casa. Antes de sairmos,
percorri aquela magnífica sala de estar, subindo mais uma vez as escadas até a varanda da sala de jantar. Voltei-me e, olhando para baixo, vi o meu marido em pé junto à lareira, cachimbo na mão, com uma expressão de perfeita satisfação em eu coloquei minhas mãos na grade da varanda e o observei por um momento. Quando estávamos de volta ao escritório imobiliário, os 3 corretores estavam prontos para fechar o dia, mas meu marido os deteve dizendo: "Vamos fazer uma oferta a ela de qualquer maneira. Talvez ela dívida a propriedade. O que podemos perder?" Um agente saiu do escritório sem dizer uma palavra. Outro disse: "A ideia é ridícula." O agente com quem conversamos originalmente disse: "Esqueça. É uma quimera." Meu marido não se irrita facilmente, mas quando fica, não há criatura mais teimosa na terra. Ele agora estava irritado. Ele se sentou, bateu a mão na mesa e rugiu. "É da sua conta fazer ofertas, não é?" Eles concordaram que assim era e finalmente prometeram apresentar nossa oferta pela propriedade. Saímos e naquela noite, em minha imaginação, eu estava na varanda da sala de jantar e olhei para meu marido parado perto da lareira. Ele olhou para mim e disse: "E bem, querida, você gostou da nossa nova casa?" Eu disse: "E adorei." Em ponto continuei a ver aquele lindo quarto e meu marido nele e senti o corrimão da varanda agarrado em minhas mãos até que adormeci. No dia seguinte, enquanto jantávamos em casa da minha mãe, o telefone tocou e o corretor, com voz incrédula, informou-me que tínhamos acabado de comprar uma casa. O proprietário tinha dividido a propriedade ao meio, dando-nos a casa e o acre que ela ocupava pelo preço que oferecemos, JRB. Os sonhadores geralmente ficam acordados na cama, enquanto sonham com coisas verdadeiras. William Shakespeare, Romeu e Julieta. Deve-se adotar o caminho da imaginação ou o caminho dos sentidos. Nenhum compromisso ou neutralidade é possível. Quem não é por mim é contra mim. É Mateus 12 versículo 30, Lucas 11 versículo 23. Quando o homem finalmente se identifica com sua imaginação e não com seus sentidos, ele finalmente descobriu o cerne da realidade. Muitas vezes fui advertido por autodenominados realistas de que o homem nunca realizará seu sonho simplesmente imaginando que ele já está aqui. No entanto, o homem pode realizar seu sonho simplesmente imaginando que ele já está aqui. Isso é exatamente o que esta coleção de histórias prova. Se os homens estivessem preparados para viver imaginativamente no sentimento do desejo realizado, avançando confiantemente em seu sonho acordado, então o poder da imaginação responderia à sua fantasia aventureira e o desejo realizado os invadiria e os pegaria desprevenidos. Nada é mais continuamente maravilhoso do que as coisas que acontecem todos os dias ao homem com imaginação suficientemente desperta para perceber sua maravilha. Observe suas atividades imaginais. Imagine melhor do que o melhor que você conhece e crie um mundo melhor para você e para os outros. Viva como se o desejo tivesse chegado, mesmo que ainda esteja por vir, e você encurtará o período de espera. O mundo é imaginário, não mecanicista. Atos imaginativos, não o destino cego, determinam o curso da história.